Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua então com a nossa segunda videoaula sobre heredogramas. A nossa primeira videoaula eu falei um pouquinho sobre essas árvores genealógicas e hoje eu vou falar para vocês sobre a simbologia dos heredogramas. Então, nos heredogramas, os indivíduos, primeiro, quais são os símbolos que a gente vai utilizar? É disso que eu vou falar, tá? Para a gente poder montar na nossa terceira videoaula um heredograma. Primeiro que os indivíduos do sexo masculino costumam ser representados por quadrados, tá? E do sexo feminino por círculos. Geralmente os homens são à esquerda e as mulheres à direita, tá bom? Os indivíduos cujo sexo não se conhece são representados por losangos. Então, gente, está lá no heredograma, a gente não sabe se o casal teve um filho, se teve uma filha, então a gente deixa essa representação em losango, tá? O casamento ele é representado, né? Eu sempre gosto de falar que o casamento no sentido biológico de procriação, tá? Então, porque a gente está falando de casamento para falar de ter os filhos, né? Então não precisa ser, lembram que eu falei? Não precisa ser casar na igreja, casar no cartório, se juntou. Não, é só para com relação à procriação mesmo. É indicado com um traço, né, horizontal que une os dois membros do casal. Se tiver dois traços assim, é casamento consanguíneo, tá? Que é entre parentes próximos, entre primos, por exemplo. Os filhos são representados por quadrados, círculos ou losangos, unidos por traços verticais aos traços horizontais do casal. Então, a filiação, ó, tá aqui esse casal casou, teve um filho, então tá aqui a filiação. Não, casal com filho do sexo masculino. Se o casal não tiver filhos, tem esse tracinho aqui que representa que não tem filhos. A irmandade, né, por exemplo, esse casal teve duas meninas e dois meninos nesta ordem, tá? Sempre da ordem da esquerda para a direita de nascimento. Os indivíduos que forem afetados por alguma característica, então eles são pintados, ou quadradinho, ou bolinho, ou até mesmo losango, eles são pintados, tá? São afetados pela característica ou pela doença, seja lá o que for, tá? Existe essa simbologia, né, utilizada na construção de heredogramas que aparece no livro de vocês. Mas eu trouxe outras simbologias que a gente também encontra por aí, tá? Por exemplo, aqui o que tem de diferente são os gêmeos. Então aqui tem os gêmeos monozigóticos, também conhecido como os gêmeos univitelinos, né? Que são aqueles gêmeos que a representação dos gêmeos monozigóticos se dá por esse tracinho aqui. Primeiro que esse meio que triângulo aqui e esse tracinho. Lembrando que os gêmeos monozigóticos ou são duas meninas ou são dois meninos. Eles sempre são do mesmo sexo, porque eles são univitelinos, eles são do mesmo vitelo, como a gente diz, né? Do mesmo saco vitelínico. Agora, os gêmeos dizigóticos, ou seja, os gêmeos bivitelinos, eles podem ser duas meninas, podem ser dois meninos, ou podem ser um casal, porque eles são cada um de um óvulo. E então, esses gêmeos bivitelinos ou dizigóticos não têm o tracinho aqui no meio. Então, essa é a diferença para os univitelinos para os bivitelinos, tá? Os univitelinos sempre do mesmo sexo, ou feminino ou masculino, e os bivitelinos pode ser tanto menino quanto menino, tá? Existem outras simbologias também com relação ao número de indivíduos. Lembram que eu falei para vocês a numeração desses indivíduos? Então, os indivíduos eles podem ser. A gente sempre coloca números romanos para as gerações, né? Para essa primeira geração, número um, para a segunda geração, número 2, para a terceira geração, número 3. A gente coloca números indo-arábicos, que a gente chama, que é os números que a gente utiliza. Então, primeira geração, um, 2, 3. Segunda geração, um, 2, 3, 4. Sempre da esquerda para a direita. E assim sucessivamente. Às vezes, vocês podem encontrar que os exercícios vão falar. Vão numerar um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode acontecer, não está errado, tá? Aqui nós vamos ver que tem algumas características que são autossômicas. Então, é quando a característica autossômica, quando o quadradinho se apresenta pintado pela metade. Mas esse é um conteúdo que a gente vai ver lá na frente, tá? E também existem as
doenças, né, os caráteres recessivos ligados ao cromossomo X ou ao cromossomo Y, também tem essa representação aqui. Aqui fala em acasalamento, tá? Mas seria o casamento. Então, acasalamento e casamento é a mesma coisa, tá? Os números de indivíduos, então, a gente já falou. Aqui, a ausência de progênie, mesma coisa. E aqui, o que eu trouxe esse aqui, porque esse aqui fala do indivíduo falecido. Então, quando o indivíduo é falecido, tem um tracinho aqui, tem a morte pré-natal e tem o aborto espontâneo. Então, essas são outras representações, tá? Que podem aparecer. E assim existem várias. Eu trouxe as principais para vocês, tá? Também vou falar agora do cruzamento teste, que eu mostrei para você, que eu vou mostrar para vocês, na realidade, na nossa terceira videoaula de como montar um cruzamento. O que é o cruzamento teste? Quando estamos fazendo um cruzamento e não sabemos se o indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto, a gente realiza o cruzamento teste sempre com o indivíduo recessivo. Cruzamento teste, nós vamos fazer um cruzamento para saber se o fenótipo em questão que a gente está falando é homozigoto, dominante ou heterozigoto. Então, se nascerem descendentes recessivos, também indica que o progenitor é heterozigoto. Por exemplo, se nascerem indivíduos recessivos aqui, significa que esse aqui era heterozigoto. Vezão, vezinho. Porque aqui já tinha vezinho, vezinho. Então, deste cruzamento de vezinho, vezinho. Porque o que eu quero saber? Eu quero saber se esse indivíduo aqui é heterozigoto ou homozigoto dominante. Então, vou fazer o cruzamento. Se 50% da progênie for homozigota dominante e 50% for recessiva, significa que o pai era heterozigoto. E aqui, se toda a progênie for dominante, significa que o indivíduo dominante era homozigoto dominante e não heterozigoto. Eu vou explicar para vocês, então, agora na nossa próxima videoaula, em que a gente vai fazer vai montar um heredograma e eu vou explicar para vocês mais de pertinho esse cruzamento teste. Até daqui a pouquinho. Beijos em todos.